Você consegue listar pra gente, assim, quais são os 5 principais problemas mais macro, assim, da segurança das grandes empresas, os 5 maiores desafios? Consigo. Meio que de bate-pronto eu consigo, mas não só das grandes, eu acho que permeia bastante até a gente, população normal mesmo. Hoje a gente está sofrendo muito com duas coisas principais e elas se correlacionam. A primeira, a famosa engenharia social que leva as pessoas a fazerem o que elas não fariam numa situação normal. Então, a engenharia social de clonar o WhatsApp de um familiar e achar que está falando com a sua mãe, com o seu filho, na verdade é um fraudador, e aí você acaba transferindo dinheiro. Eu nem vou entrar no mérito da IA ainda, só vou colocar tô falando de um SimSwap, ou seja, alguém clona seu número de celular e aí passa-se Aham. a falar como se fosse você. O mesmo acontece com redes sociais e o mesmo acontece ainda com e-mails e assim por diante. Então, todos os mecanismos de engenharia social que visam enganar a pessoa a fazer algo que ela não faria numa situação normal é e continuará sendo por algum tempo a principal ameaça que a gente tem. Isso pode ser, fala assim, pô, e uma grande empresa, por quê? Porque sim, se a pessoa for compelida a transferir ou a mostrar um usuário uma senha para dar acesso a um fraudador dentro da empresa, temos um problema. E não podemos ser ingênuos de achar que essas pessoas já não trabalham dentro das grandes empresas, linkadas a um crime organizado, que acontece também. Então, pô, já tá lá dentro? Já. Da mesma forma que talvez esteja na política, em outros lugares, também estão nas empresas. Como é que o cara consegue, por exemplo, clonar um chip? Trabalhando na operadora. Dificilmente você consegue fazer isso de uma forma externa. Então tem todo um mecanismo para isso funcionar e isso acaba afetando muita coisa. O segundo ponto, que sofre mais e é um pouquinho mais técnico, é o sequestro de dados ou sequestro de servidores ou sequestro de aparato tecnológico. Tem um malware bastante famoso e vem há alguns anos, ou característica de um malware chamado ransomware, não sei se você já ouviu falar. Não. Ele tem uma característica de ele criptografa o seu sistema operacional e impede que ele continue funcionando e impede acesso a ele. É como se estivesse trabalhando na sua máquina aqui normal, aí quando você tá aqui, você desliga e liga, ela tá com uma tela falando assim, ó, a partir de agora a sua máquina tá inteiramente criptografada, se você quiser todos os seus dados de volta, me pague em X bitcoins. Caso contrário, você tá sem. Isso acontece muito nas organizações. E eu não tô falando de um malware, tô falando de vários softwares maliciosos criados ao longo do tempo, que também vão, à medida que você cria uma defesa, ele cria um ataque, cria uma defesa, cria um ataque, Uhum. é um clássico Tom e Jerry aqui que a gente acaba tendo. O dano que isso causa é muito similar ao que a gente viveu esse final de semana, mas tu pensa que tô falando de servidores criptografados e você não tem acesso a eles e o sistema para de funcionar, para tudo. Para tudo mesmo. E aí fica aquele negócio aí, eu pago o bandido ou não pago o bandido, ou eu tenho estrutura para recuperar tudo sem pagar nada. Isso é uma ameaça bastante grave. Traduzindo aqui, pense em você e vai entregar seu TCC esse mês e a sua máquina é criptografada e você não fez backup. Como é que você ficaria? Em proporções menores, acho que você ia ficar bem chateado também. Então, é algo similar. E numa proporção maior, o que a gente viveu, um aeroporto parar, um banco parar de transacionar, uma telecom parar de fazer ligação. Avançando um pouquinho mais, acho que eu até citei um avanço, é justamente a desinformação. E a desinformação, ela gera outras ameaças bastante graves. Quando eu tenho, por exemplo, dados pobres dentro de uma organização, e quando eu falo dado pobre, eu acho que pensa num banco, o quanto ele sabe de você com cartão de crédito. Então, o que você gosta de comprar, onde você gosta de comprar, taxa média que você paga, quanto você paga. Então, vinculado ao seu CPF, tem uma história. Eu te garanto, isso é normal. A questão é, pensa se isso aqui embaralha. Se o que você faz, de repente, vai parar no nome do Milagres e o que o Milagres faz vai parar no nome do Zé. E aí? A informação perdeu sua integridade. E aí eu pioro isso trazendo uma inteligência artificial que pega tudo isso e potencializa a desinformação. Então ele acha que o Zé é o Milagres é o Zé e fala para você tomar uma ação em cima de uma venda para o Zé, achando que ele é o Milagres e você vai lá e faz. Tá errado. Então você pegou um emaranhado de informações bagunçadas, colocou uma inteligência artificial com base nisso, que na verdade ficou meio burra, e você tomou uma decisão com base numa informação errada. Quanto de dinheiro não foi nessa aqui, fora a exposição com o próprio cliente? Isso não aconteceu com aquele cara lá, que teve uma reunião, esse caso saiu na internet. Ó, teve alguns, acho que Teve um cara que fez uma reunião e fez uma transação de milhões e teve, ninguém teve, estava na teve, reunião e ele apertou o teve. botão. Então, olha que interessante, teve e aí você vê como, eu costumo falar que as grandes falhas raramente têm uma causa, essa é uma delas.
Como é que alguém, não importa o cargo, isso é uma coisa que grave isso, não importa o cargo, uma pessoa não pode ter alçada jamais de fazer uma transação financeira numa empresa. É muito poder. Nem o dono deveria ter esse tipo de privilégio quando você fala de um dono de uma empresa PJ. E nesse caso, o que aconteceu? Realmente fizeram uma reunião virtual onde as pessoas tinham a cara dos outros executivos, mas todas essas caras eram feitas por inteligência artificial e o único cara humano ali naquela reunião era o próprio CFO, que foi compelido a fazer uma transação financeira fraudulenta. Olha que interessante, engenharia social com inteligência artificial. Isso, por isso que eu falo, é realmente uma principal ameaça, mas teve uma causa adicional, privilégio de acesso. Ah, mas com certeza, né? Porra, uma armação dessa. Só que pensa, o que daria pra fazer? O que a gente já vem falando, isso não é novo. Se nenhuma pessoa pode ter acesso completo a uma transferência financeira, se ele tá ali e ele tem duas alçadas de aprovação, ele não faria. Então ele ia tentar e ia pra alguma alçada de validação. Então aquela reunião ia ficar morta. A menos que eles fizessem com todos juntos. Todos que teriam essa alçada. Então pensa, entendeu? Você colocar mais uma etapa. Mais uma etapa. Então, você sozinho com a sua conta, você faz. Mas numa empresa PJ, não existe. Não deveria existir. Nenhum presidente tem alçada de sozinho fazer uma coisa brusca, por exemplo, né? Todo filme mostra o presidente americano com o botão vermelho lá pra uma bomba nuclear, mas não aperta sozinho aquilo ali. Sempre são 2 ou 3 coisas para que vai que o cara enlouquece e faz besteira. Então é legal, é legal esses pontos, mas esse aqui é uma ameaça nova, mas explorou uma causa velha, que é o acesso privilegiado que não deveria existir. Então esse grupo de ameaças, na minha opinião, é o que está atormentando as grandes empresas e as pessoas físicas por alguns anos já. E vai continuar atormentando em advento das novas tecnologias. É assim que eu enxergo. Pensa você falando com uma pessoa que você já não sabe mais se é ela mesmo. Mas é a cara, é a voz, e talvez não seja ela mesmo. Nós temos que começar a se perguntar se o que eu tô vendo é real. Todo o tempo. Isso eu diria que é bastante sensível. Até pra saúde mental da gente. Pô, não sei mais com quem que eu tô falando. Já não é lá essas coisas, né? Falando de mim. Então, assim, temos alguns... E o que fazer com tudo isso? Uma última, e aí a gente viveu, e eu ainda acredito, também não é uma coisa nova, é algo que só se mostrou mais factual, é a concentração de tecnologias muito importantes em poucos players de mercado. Que foi o começo da nossa conversa do apagão. Exatamente. Difícil mudar, mas é raro também que esses players falhem, mas como todo o sistema está sujeito a. Como a gente tem poucos grandes players confiáveis e concentramos muita coisa neles, fatalmente isso também se torna uma ameaça real a qualquer entrega de serviço à população, ou mesmo serviços básicos de uma startup ou de uma scale-up.